Interromper a transmissão para vocês começarem. Pronto. Ok. Bom dia a todos vocês que estão conosco, acompanhando o Mercado Consumo em Alerta, nesse horário que é um horário de varejo e consumo, logo cedo pela manhã. E hoje nós temos a presença do ministro Paulo Guedes e do empresário Abílio Diniz. E desde já agradeço a ambos e particularmente o Abílio, que interrompeu a sua sequência de exercícios matinais para poder estar conosco nesse horário. Eu queria inicialmente abrir o microfone para que o ministro fizesse sua saudação inicial, o Abílio também, e depois nós iniciamos com as perguntas. Lembrando que vocês podem mandar suas observações através do YouTube para nós e, na medida do possível, estaremos interagindo com o ministro e com o Abílio para transmitirmos os comentários que nós vemos através do YouTube. Ministro Paulo Guedes, obrigado por estar conosco. Na sua observação inicial, ministro, eu vou pedir licença para fazer uma pergunta muito particular. O Brasil está em grande dúvida, além de todos os grandes problemas que nós temos, sobre, de fato, como o ministro estava naquela última entrevista do presidente Bolsonaro, que ficou a dúvida se estava de meia ou de um sapato de um modelo muito especial. Ministro, sua saudação. Bom dia a todos. Eu também não fiz a minha caminhada matinal, porque normalmente eu estaria chegando às 8h15, eu faço essa caminhada de 7h15. Eu acordo muito cedo, leio, vejo bastante o que está acontecendo, depois saio para uma caminhada rápida, volto, tomo café da manhã e saio para uma caminhada rápida. Então, eu também não fiz o exercício, mas eu acho que vale a pena, porque é um momento importante, nós temos que estar em contato. Se do ponto de vista de saúde é o isolamento e o distanciamento, do ponto de vista econômico é o contrário, exatamente o contrário. Nós temos que estar de mãos dadas, próximos, mantendo os sinais de vida e os sinais vitais da economia brasileira. E também mantendo um bom entendimento sobre o que está acontecendo, porque nós somos um organismo vivo. A economia brasileira é um organismo vivo. Então, vai depender muito da nossa reação a essa crise da saúde, como é que nós vamos sair do lado de lá do ponto de vista econômico também. Então, nós estamos conversando, coordenando nossas atividades, entendendo o que está acontecendo, trocando informações, é essencial. Abílio, sua primeira observação, Abílio. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Ministro, um grande prazer estar aqui consigo. Hoje mais aliviado, mais tranquilo, depois de, na segunda-feira, o presidente ter reiterado mais uma vez que a condução da economia era feita pelo senhor. Isso eu acho que nos tranquilizou a todos bastante e estamos aqui com muito otimismo, olhando esse Brasil. Nesse momento estamos amargurados, o Brasil inteiro está sofrendo, o número de mortes está aumentando, mas é um momento que a gente tem que ter confiança nas pessoas que estão lá em cima, estão dirigindo o país, e olhar para frente e acreditar que vamos ultrapassar todas as dificuldades. Vou estar aqui consigo, ministro. Ministro, eu não sei se o senhor se lembra, mas em dezembro de 2018, nós nos encontramos junto com membros do Conselho do IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, no Rio de Janeiro, e naquela oportunidade, ainda antes da posse, mas já considerado aquele posto de combustível full service, a sua motivação, a sua vibração, a sua expectativa eram absolutamente contagiantes. E naquele grupo, depois daquele encontro, nós saímos renovados na expectativa de grandes transformações no país, num prazo relativamente curto. Evidentemente, no ambiente internacional e local, tudo mudou. Para o ministro, o que permanece igual entre aquele momento e o momento atual? Bom, um abraço, Abílio, muito obrigado pelo apoio que você tem nos dado também, Abílio. É nesse sentido que eu digo que nós temos que estar sempre conversando, trocando ideias. A atuação de cada um de nós é decisiva. Cada um de nós é decisiva. Cada um que conversa com um amigo aqui, um amigo ali, trocam ideias.
Eu digo isso porque eu sei que o Abílio é um interlocutor frequente de gente muito importante aqui, inclusive do presidente. Então, eu agradeço sempre o apoio, porque o Abílio sabe a sensibilidade do momento. E para o Marcos Gouveia, eu me lembro muito bem da nossa conversa lá, Marcos, e eu estou absolutamente igual. Sigo com a mesma energia, a mesma determinação, o presidente tem me apoiado, as hipóteses com que eu trabalho têm se mantido, porque uma coisa são as circunstâncias externas, a outra coisa é a sua determinação de fazer a coisa certa e obter os resultados melhores possíveis. Então, o presidente tem me apoiado nos programas, que era a minha primeira hipótese de trabalho. A segunda hipótese é que o Congresso é reformista e vai nos ajudar, e isso tem acontecido. E a terceira hipótese, que eu me lembro sempre, é que eu acredito numa sociedade aberta, na dinâmica de uma grande sociedade aberta. E ela é um organismo vivo, ela vai se aperfeiçoando institucionalmente ao longo do tempo. Então, você, às vezes, bate na cerca de um lado, bate na cerca do outro, mas você vai na direção correta. E eu sinto que isso tem acontecido no Brasil. A minha grande preocupação, inclusive, era o relacionamento da própria mídia com o presidente. Essa foi a única hipótese que seguiu um pouco enfraquecida, porque a mídia tem que ver o outro lado do presidente, que é um homem que realmente tem boas intenções, quer acertar, manifesta com muita transparência e clareza sempre o seu sentimento. E, por outro lado, o presidente também vê o outro lado da mídia, que tem apoiado a reforma econômica, tem nos ajudado bastante. Então, numa sociedade aberta, eu acredito que nós vivemos nós temos uma dinâmica democrática, eu sou uma testemunha viva desse processo. Eu estou vendo isso. Nós chegamos aqui, a reforma da Previdência era considerada praticamente impossível, difícil, porque não havia sustentação parlamentar, e a verdade é que ela aconteceu, e com milhões de brasileiros nas ruas apoiando, enquanto lá fora milhões de brasileiros, na França, por exemplo, foram às ruas para impedir a reforma. Então, essa participação popular, através de mídias sociais, isso tudo está acontecendo e são pressões e contrapressões, cada poder tentando delimitar o seu espaço de atuação. A democracia é barulhenta, mas ela é virtuosa, ela está caminhando na direção certa. E o exemplo mais recente, para até começar a nota com um toque de otimismo, é que nós estamos bem próximos de uma reforma bastante importante agora, que na verdade, não é uma reforma, mas é uma contingência à qual o Congresso brasileiro está reagindo muito bem. Assim que começou a crise, primeiro eu quero dizer que nós realmente estávamos no caminho certo e o Brasil estava iniciando a decolagem. Os dados do Banco Central mais recentes, os dados da Receita Federal, todos mostram que a gente estava começando uma decolagem no primeiro trimestre desse ano, quando fomos atingidos pela coronavírus. E, curiosamente, das primeiras estimativas mais pessimistas, que o PIB cairia 6%, 2% seria por efeito do choque externo e 4% seria um efeito da própria desaceleração interna ou queda do PIB, exatamente por interrupção de atividades. Nós todos indo para casa, as atividades são descontinuadas e aí o PIB cairia, então, 4%, pelo menos, nessa expectativa mais pessimista. Os 2% de fora, nesse primeiro quadrimestre, não vieram. O Brasil está aumentando as exportações de agronegócio para a Ásia e alguma coisa de minérios também, de forma que a queda de mais de 30% de nossas exportações para os Estados Unidos, mais de 30% para a Argentina e uns 2%, 2,5% para a Europa, são mais do que compensadas pelo aumento das nossas exportações do agronegócio para a Ásia, particularmente China, mas também ampliando as exportações para a Ásia, que é um trabalho excelente da ministra Tereza Cristina, que ela tem insistido de que esse novo eixo de crescimento mundial que tem sido a Ásia, que devia ser o foco também das nossas exportações. Então, esse impacto externo, pelo menos esses 2% de queda no PIB brasileiro que viria pelo impacto externo, não estão vindo. Então, está neutralizado. O Brasil justamente não teve as vantagens de integração
a cadeia produtiva global, então agora ele também não tem as desvantagens dessa desintegração da cadeia produtiva global. O que era uma maldição, que é ser um exportador de produtos primários, acabou sendo agora algo que nos amorteceu o impacto de fora, porque estejam com problemas de saúde ou não, os asiáticos continuam se alimentando e buscando até um aumento de proteína animal. Então, o que está acontecendo é que nós estamos mantendo as exportações do agronegócio. Mas eu dizia que o Brasil estava num ritmo relativamente interessante. Eu sempre falei com o presidente que no primeiro ano nós íamos crescer 1%, até crescemos mais do que isso, porque a primeira estimativa foi 1,1%, mas o IBGE sempre revê. Nos 2 anos últimos do Temer também ele projetou 1,0 e 1,1 e os crescimentos vieram de 1,3. Então, se nós registramos também na primeira estimativa dele em março 1,1, é porque em setembro agora ele vai rever para 1,3, 1,4. Então, o Brasil estava mais ou menos no primeiro ano no mesmo ritmo que nos anos anteriores, porque não tinha feito reforma, não tinha feito nada. Então, o ano passado não havia razão para o Brasil acelerar o crescimento. Não havia feito nada. Estava conduzindo a primeira grande reforma, que era a Previdência. E aí fizemos nossos primeiros movimentos, fizemos uma abertura, que também seria algo que nos ajudaria muito, os acordos comerciais lá fora, mas o mundo foi atingido. Na hora que nós começamos os acordos comerciais, o mundo foi atingido. Então, essa alavanca de crescimento não conseguiu nos ajudar. Agora também não pode nos abater. E aí entrávamos no segundo ano, eu convencido de que 2% era o mínimo que nós cresceríamos. E as estimativas de receita de BC nos indicam agora, examinando o primeiro trimestre, que nós estávamos crescendo a 2,4, mais ou menos, 2,4, 2,5, que era a estimativa nossa. Então, o Brasil estava começando um ano interessante. E fomos atingidos, evidentemente, essa onda da saúde, essa primeira onda é muito forte, nos atingiu. O isolamento social é inevitável, é um cuidado do ponto de vista exatamente de saúde, de sobrevivência física. Por outro lado, é inegável que ele começa uma desarticulação da economia. Agora, a nossa velocidade de saída da crise vai depender exatamente de nós mantermos os sinais vitais. Eles começam na super safra, eles se estendem através do transporte, né, de mantermos as linhas de transporte funcionando para poder essa comida chegar à casa de todos nós que estamos em distanciamento social. Nós temos, e o Brasil vai surpreender o mundo, eu tenho dito isso, nós temos recorrido a práticas digitais, teletrabalho, teleconferências. É importante que a gente mantenha a cadeia de pagamentos. Para mim, é a sugestão mais importante que eu posso dar no momento, é essa manutenção da cadeia de pagamentos. Quer dizer, vamos manter os pagamentos. As distribuidoras de energia estão tendo o seu fluxo de caixa atingido, vamos manter os pagamentos, porque senão falta luz lá na frente. Os serviços de telecomunicações, vamos manter os pagamentos para podermos manter essa forma de trabalho que nós estamos fazendo. Senão, ali na frente, perdemos a capacidade de comunicação também. Então, essa manutenção das linhas vitais é muito importante. A nossa reação foi fulminante. Apesar de sofrermos muitas críticas aqui dentro, muitas críticas, estamos sendo muito elogiados lá fora, muito elogiados, tanto na dimensão monetária quanto na dimensão fiscal. Na dimensão monetária, logo no início, reduzindo compulsório, soltamos 200 bilhões de recursos novos para garantir a liquidez no sistema. As linhas de crédito possíveis já passaram de 1 trilhão, embora tenha sido usado pouco mais de 400, quer dizer, então, liberamos 200 bilhões e logo depois já injetamos mais 200 e pouco, estão sendo usados. Eu diria até rapidamente, foram 200 bilhões de redução de compulsório, logo nas primeiras 3 semanas, logo que tomamos conhecimento da dimensão pandêmica da crise, porque antes era uma crise na China, como foi a gripe aviária, como foi a gripe suína, agora era essa gripe do Covid-19. Quando se transformou efetivamente numa percepção de pandemia, nós fizemos imediatamente, foi 200 bilhões de compulsórios, 150 bilhões de empréstimos de BNDES, linhas de BNDES,
BNDES foi 50 e Caixa Econômica Federal 100. Então, 350 bilhões imediatamente de linhas de crédito e 150 bilhões de antecipação de pensões, de benefícios, pensões e pensionistas e aposentados. Fizemos uma antecipação, porque não tínhamos espaço constitucional ainda para usar, então fizemos antecipação de benefícios, incluímos 1.200.000 famílias no Bolsa Família, postergamos, diferimos impostos para as pequenas empresas, então os pagadores de Simples tiveram diferimento de impostos e, ao mesmo tempo, diferimos também recolhimento de FGTS, e com essas medidas nós asseguramos praticamente 500 bilhões, 350 em crédito e 150 bilhões em antecipações de diferimentos. 500 bilhões a mais em circulação na economia nos próximos 2, 3 meses. E aí lançamos 3 camadas adicionais de proteção. O presidente Bolsonaro dizia, olha, nenhum brasileiro pode ficar para trás. Nós vamos salvar vidas e preservar os empregos, desde o início, com essa percepção. Então, nós lançamos imediatamente o auxílio emergencial aos informais, aos invisíveis brasileiros. Estamos também sendo muito bem avaliados lá fora, exatamente porque digitalizamos 40 milhões de pessoas que estavam ou invisíveis ou esquecidos e nunca tiveram conta em banco. Então, mais de 40 milhões de brasileiros foram incluídos socialmente, digitalmente, financeiramente, democratizamos o acesso a recursos e nos utilizando também, de novo, eu quero elogiar a democracia brasileira. Democracia brasileira, quero elogiar novamente, porque nós nos beneficiamos utilizando, exatamente durante essa crise, não só a formulação de programas, mas nós também dispunhamos de serviços médicos, de serviços de assistência de saúde e de assistência social descentralizados. Então, uma vez decidido e jogando dinheiro para baixo, que é o nosso programa de Mais Brasil, Menos Brasília, colocamos os recursos na transferência fundo a fundo, por exemplo, de saúde, nós colocamos o dinheiro no Ministério de Saúde, ele vai para o Fundo Nacional de Saúde, ele imediatamente desce para estados e municípios e vai para a ponta, que era o nosso programa. Então, nós tivemos uma relativa velocidade na resposta à crise, apesar de todas as críticas que existem aqui dentro. A verdade é que em 3 semanas e meia, nós saímos das reformas estruturantes, mergulhamos nas medidas emergenciais e fizemos essas 3 camadas de proteção, agora que eu vou dizer, quer dizer, a primeira foi justamente lançar para estados e municípios, e vamos anunciar agora, brevemente, o presidente Davi Alcolumbre, do Senado, está com essa medida, ele é o próprio relator da medida, e nós vamos aí injetar 120, 130 bilhões para saúde, saneamento, para exatamente estados e municípios. Seja a merenda escolar, seja o policiamento, seja o transporte público que tem que ser mantido durante essa pandemia. As pessoas podem precisar ir para o hospital de repente e os ônibus estão vazios, mas tem que estar rodando, porque a pessoa pode precisar disso e nenhum brasileiro vai ficar para trás. Então, esse acordo que está sendo feito agora, ele se beneficia de um sistema descentralizado de atendimento, tanto de serviços médicos quanto de assistência social. Então, isso é um mérito da democracia brasileira. A democracia brasileira foi criando essas ferramentas, nós estamos aperfeiçoando isso o tempo inteiro, e agora, por exemplo, no momento de dificuldade, nós gostaríamos, o programa do presidente Bolsonaro era mais Brasil e menos Brasília, nós gostaríamos que esses recursos já estivessem na ponta. Então, tudo que nós planejamos fazer daqui a 2, 3, 4, 5, nos próximos 8 anos, que é o nosso pacto federativo, nós acabamos sendo obrigados a fazer em 3 ou 4 semanas, descentralizando o recurso numa velocidade alucinante, para o dinheiro chegar na ponta, para poder proteger os brasileiros. As entidades subnacionais, os entes subnacionais, quer dizer, as prefeituras, os estados, eles têm que enfrentar a crise, porque a crise não está em Brasília, a crise está no Brasil inteiro. Então, eles precisavam desses recursos. Mas como nós somos uma economia de planejamento central, tem que reunir todo mundo, tem que o dinheiro aprovar, tem que subir para o Congresso, aprovar, descer de novo. Quer dizer, nós seríamos mais virtuosos e mais efetivos se os brasileiros já pudessem lavar as mãos. 100 milhões de brasileiros
não tem saneamento. 100 milhões de brasileiros sem água. Então, é claro que é muito mais difícil combater uma crise assim se você não tem ainda ferramentas básicas como água para lavar as mãos. Né? Se isso é transmissível e você precisa lavar as mãos, precisa inclusive de álcool gel, né? Nem só a água. Se não tem água, imagina o álcool gel. Então, isso só confirma que o protocolo da crise era exatamente o que nós estávamos tentando fazer. E o Brasil estava preparado para decolar. Já está no Congresso o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo descentraliza recursos para estados e municípios, já garantia que durante qualquer emergência fiscal, como é o caso agora, os salários não podem subir. É a contrapartida da preservação de empregos. Se as pessoas estão empregadas, o funcionalismo público está empregado, e é gente muito boa, inclusive, quando nós lançamos agora esse pedido de contrapartida, estão excetuados os médicos, as enfermeiras, os policiais militares, todo mundo que está na rua ajudando a população brasileira a lutar contra o vírus, é uma exceção. Mas os funcionários que podem estar em casa durante esse período poderiam ficar sem aumento durante 18 meses. É a contrapartida do funcionalismo público a esse desafio, a essa guerra que o Brasil está travando contra esse vírus invisível. Então, nós pedimos essa contrapartida, o presidente do Senado compreendeu, apoiou, e essa é a virtude da democracia brasileira. Ele estava nos apoiando numa reforma estrutural. De repente, há uma medida emergencial que nós precisamos tomar. Ele compreendeu que se nós vamos mandar 120, 130 bilhões extraordinariamente em alta velocidade para estados e municípios, esse dinheiro não pode virar aumento de salário. Senão nós estaríamos nos disfarçando sob o manto de uma crise na educação para fazer um excesso eleitoral, para gastarmos, promover os aumentos de funcionalismo no meio de uma crise extraordinária em que os milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Também nessa fronte do emprego, queria dar uma notícia também interessante, que nós parecemos estar resistindo bem a esse impacto inicial. Se, por um lado, tem muita gente perdendo emprego, salários sendo reduzidos, pelo menos no mercado formal, os pedidos de seguro-desemprego que vieram em março desse ano, estão mais ou menos no mesmo nível que os pedidos de seguro-desemprego de março do ano passado. O que quer dizer que realmente está havendo negociação, os salários estão descendo. A nossa estimativa é que nós conseguimos preservar até agora 4.300.000 empregos. Gente que teria sido demitida e não foi exatamente por essa camada de proteção que nós colocamos. Então, da mesma forma, em abril, em maio, os dois ficaram no mesmo nível. Em abril, a mesma coisa. Os primeiros 15 dias de abril, os pedidos de seguro-desemprego foram ligeiramente abaixo dos pedidos no mesmo período do ano passado. Então, isso significa que, do ponto de vista de gente que perdeu o emprego no mercado formal, está mais ou menos no mesmo nível do ano passado. De um lado, o que está havendo é que não estão sendo criados tantos empregos como foram criados no ano passado. Né? Porque ano passado a economia tem uma taxa, ela desemprega gente e emprega do outro lado. Se emprega de um lado e emprega do outro lado. E o ano passado a gente criou muitos empregos, quase 1 milhão de empregos. Esse ano nós não estamos conseguindo criar, evidentemente, a partir do momento da crise, mas os pedidos de auxílio-desemprego estão ali empatados com o ano passado, o que quer dizer que nós não aceleramos tanto a destruição de empregos até o momento. Da mesma forma, observando em relação a países lá fora, os Estados Unidos criaram 26 milhões de desempregados em 4 semanas e meia. 26 milhões. São 4, 5 milhões por semana que está acontecendo lá fora. E nós não. Nós estamos conseguindo abrandar um pouco esse choque, tanto na parte externa, como eu disse antes, logo no início, como na parte interna.
E aí eu ia só, antes de nós passarmos então às perguntas, só terminar dizendo o seguinte: essas 3 camadas que nós lançamos, eu disse no início, foram 200 de redução de compulsório, mais 150 bi de BNDES e Caixa Econômica Federal, então são 350 bilhões, mais 150 bilhões com os mais frágeis, imediatamente com diferimentos de arrecadação e com antecipação de benefícios, que foram 150 bilhões, isso tudo chega a 500 bilhões, é aquele caso em que eu disse que nós pegamos os mais frágeis, os aposentados, os pensionistas, e antecipamos o 13º salário dele para agora. E da mesma forma, pegamos 1.200.000 famílias, incluímos no Bolsa Família, e diferimos a arrecadação de FGTS e também do Imposto Simples. Fazendo isso tudo, deu 500 bilhões. Aí nós lançamos mais 3 camadas de 100 bilhões cada uma. A primeira camada de 100 bilhões foi exatamente o auxílio aos informais, que acabou sendo estendido também à Bolsa Família. O valor subiu para 500 na Câmara, o próprio presidente subiu para 600, com total apoio meu. O presidente me ligou e disse: olha, a Câmara está botando em 500, vamos botar mais um pouco, Paulo, vamos fazer esse movimento para 600. Fizemos as contas, falei: podemos ir, presidente, vamos para 600, para deixar claro que o senhor pediu esse apoio aos informais, ele foi ampliado pela Câmara e nós estamos dispostos, inclusive, a aumentar o valor. E isso está aí, já passou dos 100 bilhões, isso foi a 110, 120 bilhões mais ou menos. E foi a primeira camada de proteção aos invisíveis, aos frágeis, aos que nunca pediram ajuda ao Brasil e que agora nós tivemos que registrá-los para poder conceder o benefício. E a Caixa Econômica Federal fez um trabalho muito bom de localizá-los e de começar a mandar os cheques, e o dinheiro está chegando e está sendo muito bom para manter o ritmo vital da economia brasileira. Não é só quem tem recursos que pode ficar em casa, é também mesmo a pessoa mais pobre que tinha que sair todo dia, seja para vender bala no trânsito e não há mais trânsito, seja para vender refrigerante na praia, seja e não há mais praias, né? Seja para os ambulantes, os feirantes, o chofer de táxi, esse pessoal todo está coberto, e isso custou pouco mais de 100 bilhões, 120 bilhões. A segunda camada foi para a preservação de empregos. Foram 50 e poucos bilhões num programa que está sendo elogiado no mundo inteiro, considerado o mais bem focalizado programa para manutenção de emprego, que é exatamente a empresa negocia o salário com o trabalhador, diz: olha, eu não estou conseguindo manter mais o restaurante funcionando o dia inteiro, eu só consigo fazer durante 4 horas, 2 horas antes do almoço, 2 horas antes do jantar, para eu poder mandar as refeições por delivery, né, por telefone, entrega a domicílio. Então, eu só funciono 4 horas por dia. Tudo bem, você negocia até 50% de redução na jornada de trabalho, o governo preenche a diferença. O governo dá os outros 1.000 para a empresa. Então, a empresa caiu, vamos supor, pegou um salário de 2.000, reduziu para 1.000. O governo vai lá e dá 1.000, se você mantiver o emprego. E também dá capital de giro para você pagar os outros 1.000. Então, você não paga 1.000, você, empresa, não paga 1.000, porque o governo faz essa suplementação, e, além disso, tem capital de giro para você pagar os outros 1.000, porque você também está sem esse capital de giro. Você paga menos e o menos que você deveria pagar. O governo te dá também o capital de giro. Então, esse programa está sendo muito elogiado lá fora, é um programa de suplementação salarial, 50 e poucos bilhões, e mais 40 bilhões justamente para o capital de giro dessas empresas. É a segunda camada. Então, a primeira camada de 100 bilhões para auxílio aos informais, a segunda camada agora para auxílio às empresas que preservarem os empregos. Quem preservar o emprego tem até 100 bilhões à disposição para a suplementação salarial e para capital de giro. E, finalmente, uma terceira camada, que é essa que o presidente Davi Alcolumbre está conduzindo no Senado, onde ele diz o seguinte: são 100 e poucos bilhões que vão descer para estados e municípios, e aí é que eu digo que nós estamos nos beneficiando de uma rede descentralizada de atendimento médico, de serviços de saúde e também de assistência social.
Esse dinheiro, boa parte já desceu. Nós já tínhamos aprovado aí, em reuniões com os governadores, nós já tínhamos aprovado aí mais ou menos uns 40, 50 bilhões. E depois eles voltaram, pediram um pouco mais de recursos. O presidente concordou. O presidente Davi Alcolumbre está, então, fechando essa reforma agora. De um lado, nós mandamos mais recursos ainda, mas, de outro lado, o Senado assegura que esses recursos não vão virar aumento de salários. Por isso é que nós precisamos dessa garantia, dessa contrapartida. Na verdade, é uma garantia de que, durante 18 meses, esses recursos que desceram para a saúde não podem ser transformados em aumentos salariais. É simplesmente isso. É uma garantia que eles estão nos dando de que esses recursos realmente serão encaminhados para a saúde. Então, com isso, nós chegamos a 800 bilhões em pouco mais de 4 semanas desde que a pandemia chegou ao Brasil. Então, nós estamos classificados acima de todos os países emergentes, do ponto de vista de velocidade, de impacto, de medidas emergenciais na área fiscal, e também estamos praticamente passo a passo com as economias avançadas. Alguns programas que nós lançamos aqui, como suplementação de salários e livre negociação e suplementação de salários, só agora, e capital de giro para as empresas, só agora estão sendo disparados, na Alemanha e mesmo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com um problema enorme de fazer essa entrega desse dinheiro a nível de estados e municípios, e nós, em alguns programas, estamos até à frente deles. Então, eu queria, de certa forma, só tranquilizar os senhores, não de que está tudo calmo, porque não está calmo, não. O Brasil está com um problema dramático, mas sim de que nós estamos fazendo o melhor possível. Vamos lá. Não, eu queria aproveitar agora, com essa sua exposição inicial. É verdade que o senhor torna a missão do moderador muito mais fácil, mas eu queria passar a bola para o Abílio para que ele pudesse trazer a visão do setor empresarial sobre esse conjunto de ações que tem sido implementado e, na visão dele, o que eventualmente deveria ser adicionado para que esse período mais crítico fosse reduzido e os danos fossem menores. Abílio, por favor. Obrigado, Marcos. Eu tenho dito que eu já passei por inúmeras crises na minha vida. Sem dúvida nenhuma, essa aqui é a mais violenta, a mais séria, mas eu aprendi com as outras crises que eu já passei, inclusive crises pessoais, e uma das coisas que é muito importante nesse momento em crise é serenidade, fundamentalmente serenidade. E olhar um pouquinho para as crises, essa crise, embora seja mais violenta, ela tem a mesma característica que as outras, ela tem início, meio e fim. Ela vai terminar. É importante que nós façamos o melhor que nós podemos durante a crise, para que a gente saia menos machucado do outro lado e que nós organizemos a retomada. É muito importante, ministro, que nós organizemos bem a retomada. Durante a crise, é preciso acudir àqueles que estão sofrendo mais e resolver os problemas que estão aparecendo. Eu acho que isso está sendo feito. E, da sua parte, ministro, já há mais de um mês, o senhor disse que ia colocar muito dinheiro, ia colocar entre 600 e 700 bilhões de reais nessa crise e na retomada. E isso o senhor está fazendo, o senhor acabou de declarar o que o senhor está fazendo. Isso é fundamental. Olhando para os outros países, ninguém vai sair dessa crise bem se não colocar dinheiro. Tem que colocar dinheiro, tem que organizar, tem que colocar dinheiro para socorrer as pessoas e as empresas nesse momento da crise. Os senhores estão fazendo isso. Eu me preocupo muito com as pequenas empresas, realmente pequenos empresários, que têm muita dificuldade de acesso a crédito, tem muita dificuldade de conseguir algum dinheiro para sobreviver nesse momento, dinheiro de capital de giro, inclusive. E nós, inclusive, estamos participando, eu e minha família, junto com o Eduardo Alfarrege e um grupo de pessoas que estão procurando ajudar, nós estamos participando de um programa para dar crédito aos pequenos empresários, realmente os pequenos, aqueles que precisam de algum dinheiro para sobreviver de uma maneira, sem tentar inventar a roda, mas de uma maneira ágil, realmente ágil, para que isso chegue na mão deles.
Agora, é importante, ministro, pensando na retomada, eu tenho grande esperança que nós, na retomada, na saída dessa crise, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, vai sair um mundo mais solidário. Aqui no Brasil, um mundo mais solidário e um mundo com mais inclusão. Um mundo que dê mais oportunidade para as pessoas, um mundo que dê mais emprego. Isso é fundamental, então, quer dizer, que nós olhemos para isso. Para isso, ministro, é preciso, eu não conheço outra maneira de fazer inclusão, de fazer o país crescer, se não seja movendo o capital em direção à geração de emprego. É preciso que seja feito. O senhor sabe muito bem, o senhor é um homem profundo conhecedor da economia, mas também de investimentos, de negócios, que há muito capital para vir para o Brasil, muito capital, até capital interno para ser investido. É preciso dar condições para que os empresários investam. O que os empresários pedem aqui e lá fora? Eles pedem, primeiro, segurança jurídica. Nós precisamos de obras de infraestrutura, nós precisamos de obras de saneamento básico. Tem dinheiro a rodo lá fora para vir investir nisso. Como é que pode vir se não tiver segurança jurídica, se vendo obras embarcadas aqui no Brasil? Esse é um ponto que me parece fundamental nesse momento, dar condições para que haja investimentos privados. O governo tem que fazer o que o senhor está fazendo agora, colocando dinheiro, esses R$600 que o senhor e o presidente fizeram, colocando esses R$600 na mão das pessoas, isso é fundamental. Tem que dar comida e tem que dar dinheiro para sobreviverem agora. Agora, na retomada, tem que dar condições para que a iniciativa privada, para que o capital faça a economia girar e nós criamos emprego. A melhor maneira de fazer inclusão é criar empregos. Por que muita gente, por que as pessoas vão para a marginalidade? Não é porque é mais fácil, é porque não tem emprego. Não tem emprego, eles buscam uma outra forma. Nós temos que dar esse país para crescer, tem que gerar emprego, e tem que ir para frente. Essa é a minha opinião, mas eu sei que o senhor pensa dessa forma, eu sei que o senhor está nessa linha, e graças a Deus o senhor está sendo apoiado pelo presidente, que o senhor continue nessa linha, porque esse Brasil vai crescer, tem que crescer, vai crescer muito. Ministro, eu queria aproveitar a colocação feita pelo Abílio com respeito a fazer chegar recursos, financiamento à pequena e média empresa, especialmente à pequena empresa. Talvez seja essa a questão, quando nós estamos preparando tudo isso, que mais veio perguntas e solicitações. Porque, de fato, né, pelos dados recentes, quase que 88% dos recursos colocados pelos grandes bancos foi direcionado para as grandes empresas. E para os pequenos e médios, especialmente no setor de varejo, de food service e outros, esse dinheiro não está chegando. E quando chega, está chegando mais caro e com maior demandas em termos de garantias. O que é que isso pode ser trabalhado neste momento? Olha, excelentes observações, tanto do Abílio quanto do sua, agora reforçando o ponto original do Abílio. Então, eu vou dividir em duas respostas para os dois pontos. O primeiro é o seguinte: a crise e o capital de giro para pequena e média empresa e como é que a gente faz a roda girar. E o segundo ponto, que o Abílio se referiu também, é a retomada. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o capital de giro para pequena e média. Nós, no primeiro movimento, soltamos o crédito, exatamente reduzindo os compulsórios e esperando aquela maré de liquidez subir. O que aconteceu foi que, naturalmente, os bancos, num momento de crise como esse, pensando na manutenção da liquidez e de uma dimensão de crise bancária, se houvesse, eles precisam ter os recursos. Nesse momento, ele pensa mais no depositante do que no tomador de empréstimo. E nós sabemos disso porque nós também todos, né, que têm recursos em bancos, ficam preocupados em saber como é que está a saúde do banco, se o banco está bem, se o banco está mal. Então, eles, conservadoramente, retêm essa liquidez por um tempo. E renovam os empréstimos justamente das empresas melhores e maiores, que são os clientes mais rentáveis dos bancos. Nesse primeiro movimento, quando fizeram isso, as críticas começaram a chegar. Então, nas primeiras 2, 3 semanas que o Banco Central soltou a liquidez, as críticas começaram a chegar. Então, nós começamos as nossas reuniões
com o Banco Central e com os bancos públicos e começamos a falar da necessidade de focalizar os empréstimos. E desenhamos, então, uma estratégia com 3 pontas. A primeira ponta era exatamente como é que nós vamos fazer com essas grandes que nem os bancos querem renovar. Por exemplo, empresas aéreas. Os aviões estão todos no chão. Nós sabemos que esses aviões vão subir um dia. Como disse o Abílio muito bem, crise tem início, meio e fim. E nós não podemos perder todo um setor simplesmente porque não podemos voar por 2 ou 3 meses. Esses aviões vão voar. Nós vamos ter que usar os aviões de novo. Não tem jeito. Então, lá em cima, nós deixamos a coisa mais próxima de livre negociação e de mercado possível. Quer dizer, criamos alguns comitês, esses comitês conversam, examinam a situação de cada um desses setores. Os setores são o setor, por exemplo, de aviação, o setor de cadeia automotiva, os automóveis, que é um setor que tem muita integração, porque nós queremos preservar as cadeias produtivas. Então, se você conseguir dar uma solução lá em cima, na cadeia automotiva, por exemplo, nos automóveis, aí eles continuam comprando borracha, comprando plástico, comprando motores, você mantém a cadeia toda para baixo. Então, nós pegamos lá distribuidoras de energia, a solução é uma, são empréstimos com garantia dos ativos. Os aviões, a solução já é outra, são debêntures conversíveis. Se você for para empresas menores, aí a gente já foi para um segundo tipo de solução. São as empresas que vão de 360 mil reais de faturamento anual até 10 milhões. Para essas empresas é que nós desenhamos o que nós chamamos de FOPAG, é a folha de pagamentos. Esses que mantiverem os empregos conseguem o capital de giro. Mas aí nós estamos indo de 360 mil de faturamento ano até 10 milhões. Faltou aquele segmento de 10 milhões para cima e faltou o microempreendedor. Então, no micro, nós já praticamente, já foi aprovado pela Câmara agora, ou foi aprovado, ou vai ser aprovado hoje, porque são tantos projetos que nós gastamos um bom tempo desestimulando alguns projetos que querem, às vezes, ajudar, mas declarando moratória de pagamento, etc. E isso vai abater a economia brasileira. Se começar a declarar moratória de pagamento, interromper a cadeia de pagamento, você abate a economia brasileira. Você tem que manter os sinais de preservação de vida, os sinais vitais da economia. Então, nós passamos um bom tempo afastando projetos ruins e criando esses projetos alternativos e indo com o Congresso. Por isso que eu digo que eu estou muito confiante, tanto na Câmara quanto no Senado, porque estão ativos, estão nos ajudando, estão funcionando 24 horas por dia, todo mundo em teleconferência o tempo inteiro. Essa que é o virtuoso dessa crise. Como disse o Abílio, nós vamos sair do lado de lá maiores, unidos, mais fraternos, mais solidários e mais resilientes. Né? O Brasil nunca tinha enfrentado uma guerra na nossa geração. Né? Enfrentou várias dificuldades, várias crises, mas nunca uma guerra. Bom, essa é a guerra da nossa geração. E nós vamos sair do lado de lá mais fortes, mais unidos e mais fraternos. Então, o que está acontecendo? Estamos aprovando, deve chegar a uns 16 bilhões. Fizemos o seguinte: o cadastro positivo, criamos um cadastro positivo na Receita Federal para os microempresários. Então, a Receita Federal, que sempre ligou para, de certa forma, cobrar, não é? Ela liga para qualquer microempresário desse, o empresário já se assusta. Quem é que ligou? Receita Federal. Ele vai receber pela primeira vez na vida uma boa notícia. Quem é que te ligou? Receita Federal. Por quê? Porque como você é um bom pagador de impostos, você pagou o Simples 1 ano, 2 anos, 3 anos seguidos, como você tem pago os seus impostos, nós reconhecemos a sua dificuldade agora. Então, nós estamos ligando para o senhor ir ao banco de sua escolha para sacar até 30% do seu faturamento. Quer dizer, nós sabemos que os pequenos negócios não têm uma margem de lucro de 30%. A margem é bem menor. Então, se você
Tinha gente até pedindo para 50%. A gente nunca tem controle. Quando a coisa vai para a Câmara, às vezes alguém aprova 50%, alguém aprova 100%. Mas nós pensamos o seguinte: o lucro de uma pequena empresa normalmente é 10%, 15%, 20%. Você compra aquilo, né, e vende ali. Normalmente são lojas assim, tem o marido, a esposa e 2 filhos trabalhando, ou 3 empregados, o dono e 3 empregados. Então, são pequenas empresas que pagam simples todo ano, vão receber uma ligação da Receita Federal dizendo: olha, vá ao banco de sua escolha e retire até 30% do seu faturamento. Então, isso vai valer para empresas que vão de 0 até os 360 mil, que a gente não tinha coberto ainda. É o microempresário. Aí você entra na faixa de 360 mil a 10 milhões, que é essa do auxílio à folha de pagamento de quem mantiver o emprego. Aí você entra na faixa dos 10 milhões para cima, até chegar nas grandes empresas, como companhias de aviação, automotiva e distribuidoras de energia. Então, como eu disse, esse quarto tier, esse das automotivas, distribuidoras de energia, companhias de aviação, essas aí são com sindicatos bancários e com livres negociações. O mercado, o governo não vai pegar dinheiro público, dinheiro que falta para a saúde, para a educação, e simplesmente salvar uma grande empresa. Não é assim. É da vida ser abatido, é do mercado, é uma economia de mercado, de vez em quando é atingida. Então, nós vamos tentar salvar, mas dentro de mecanismos de mercado. São debêntures conversíveis, são garantias de ativos, quer dizer, ali não pode ter muita facilidade. Agora, nesse segmento de... então, eu falei, de 0 a 360 mil, vão receber 3 milhões e 500 mil pequenos empresários, vão receber chamadas da Receita Federal para irem ao banco de sua escolha para receberem ajuda. De 360 mil a 10 milhões é esse auxílio à folha de pagamento. De 10 milhões até chegar nessas grandes empresas que são objeto das negociações, como automotiva, distribuidora de energia, companhia de aviação, então de 10 milhões até lá em cima, até quase o teto, nós vamos reforçar o Fundo de Garantia de Investimentos e implementar um mecanismo chamado de primeira perda, que é onde a gente estimula o setor bancário a justamente dar o combustível para essa turma toda de médios empresários, de pequenos e médios, né? Não são mais os microempresários nós já cuidamos lá embaixo. Agora são os pequenos e médios empresários. E nós vamos, então, aumentar uma espécie de fundo de garantia, que está lá, e os bancos, então, repassam os recursos. Se tiver uma perda, até 20%, quem paga é a gente. Então, desse fundo de recursos que eles botaram em disposição, 10% foram perdidos, 20% foram perdidos, quem arca é o Tesouro. O Tesouro dá uma garantia justamente para que eles possam ter um incentivo a correr um pouco de risco para ajudar a salvar a economia brasileira, porque se a gente emprestar, vamos supor, 100 milhões, perderem 20, os 20 primeiros somos nós que perdemos, e depois entram, então, os bancos. Então, tudo isso está sendo concatenado e colocado lá. Aí eu vou só agora para a retomada. Então, o crédito para pequena e média empresa, nós estamos atacando, e para o microempresário, nós estamos atacando assim. Agora vamos para a retomada. E aí, 100% com a Abílio, que é o seguinte, e essa é a ferramenta para sairmos da crise. Quer dizer, tem que ter uma noção muito clara o seguinte: os senhores viram a confusão que foi a semana passada. Se você desvia do caminho de reformas estruturais que vão trazer o crescimento, porque essas reformas estruturais, o que elas eram? Primeiro, a descentralização de recursos, mais Brasil e menos em Brasília. Está aí o choque da saúde que nos mostrou a importância desse projeto. Está aí, se os senhores observarem lá o Pacto Federativo, ele é um protocolo da crise. A primeira cláusula dele é o seguinte: o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados, o presidente do TCU, o presidente do Supremo Tribunal Federal, tem que se encontrar a cada 3 meses para falar da saúde fiscal da República Federativa do Brasil. E se tiver uma crise de calamidade pública como essa, muito mais grave? Ora, em vez de se encontrar uma vez a cada 3 meses, encontre-se toda semana. Toda semana você tem que se encontrar. Só mostra como estava certa a nossa orientação, só que em vez de ser, se a crise é de emergência fiscal, você se encontra uma vez a cada 3 meses. Mas se é uma crise
de calamidade pública muito mais grave, uma emergência fiscal muito mais grave, os senhores têm que se encontrar com mais frequência ainda. A segunda cláusula é, durante essa crise, como ela vai mobilizar muitos recursos públicos, não pode haver aumento de salário. Você, durante 1 ano e meio, você trava os aumentos. Exatamente o que é recomendado para o nosso caso agora. Ora, se essa crise da saúde é uma calamidade pública, imagina que fosse uma subida do nível do mar, que fosse um desastre ambiental, em vez de ser um desastre de saúde, fosse subida do nível do mar. Imagine 10 milhões de cariocas, né? Rio de Janeiro, Grande Niterói, todo mundo tentando subir para Petrópolis, Teresópolis. Imagina aí 2, 3 milhões que vivem na Baixada Santista, no Guarujá, todo mundo tentando subir para São Paulo, porque subiu o nível do mar 2 ou 3 metros, com o problema da calota polar, que derreteu, por causa da crise ambiental. Ora, qualquer crise dessa que acontecer, vai exigir o mesmo protocolo que nós estamos fazendo agora. Reuniões frequentes da liderança, descentralização de recursos para combater os efeitos regionais. Então, tudo isso nós estamos agora, tudo que nós faríamos em anos, nós estamos sendo obrigados a fazer em semanas. Mas o protocolo é esse, é o mesmo. Segura os salários de um lado, não pode, numa hora de sacrifício, gastar demais. Vamos, por outro lado, nos reunir com mais frequência. Vamos descentralizar os recursos para combater o efeito da crise. Então, nessa coisa da retomada, tem que ficar muito claro o seguinte: se nós sairmos desse caminho que nós estávamos de reforma estrutural do Brasil, de transformação do Estado brasileiro, nós estamos fazendo uma transformação do Estado brasileiro exatamente para o que o Abílio quer: criar mais empregos. O Brasil tinha 40 milhões de trabalhadores invisíveis, informais, antes da crise da saúde. Já eram 40 milhões de brasileiros que tiveram seus empregos destruídos, sua possibilidade de emprego destruída, porque os encargos trabalhistas são muito altos, porque os impostos são muito elevados, porque a regulamentação é inadequada, não estimula um bom ambiente de negócio. É a 8ª economia mais forte do mundo e, ao mesmo tempo, é a 106ª em ambiente de negócio. É um lugar hostil para os empresários, é um lugar bom para os rentistas que vivem de renda e não para os empreendedores. Então, nós já tínhamos essa agenda. Quando vem uma crise dessa, só nos convence que nós temos que acelerar a agenda. Então, quando houve um mal-entendido a respeito de... O que acontece é o seguinte: o general Braga Neto é o chefe da Casa Civil. Ele é o homem que tem que compatibilizar todos os programas setoriais. Então, naturalmente, independente dessa crise que está vindo, todos os ministérios têm lá os seus projetos setoriais. General Braga Neto chega, ele é o chefe da Casa Civil, ele tem que conciliar esses projetos. Isso acontece sempre, o ano passado foi igual, a gente se senta, a economia tem que dizer quanto tem de recurso. E o general Braga Neto é o que pega, ele tira a encomenda. Então, o Ministério A quer gastar tanto, o Ministério B quer gastar tanto, ele tira as encomendas, os pedidos, e ele se senta comigo, sob orientação do presidente da República, porque todos os ministros pedem recursos. Aí o presidente da República diz: ó, isso aqui pode, isso aqui menos, isso aqui mais, isso aqui menos. E aí ele vem, se senta com a economia, que é quem tem a programação dos recursos, então a gente faz a programação. O que aconteceu é que ele pegou os pedidos ali, uma porção de gente pedindo recursos, começou a fazer a programação, e aquilo então foi anunciado como um programa, justamente focado na retomada. Só que, na mesma hora em que os agentes econômicos percebem que, se em vez de nós mantermos o nosso rumo do caminho da prosperidade, que é esse que o Abílio diz, vamos criar um marco relatório adequado, então o caminho da retomada a gente já conhece. Eu já digo para os senhores o caminho da retomada. A lei de saneamento está lá. São 100 bilhões de investimento que podem vir aí. Em curto prazo, curtíssimo prazo, em 1 ano. Da mesma forma, a regulamentação no setor de petróleo e gás, o novo mercado do gás, o choque de energia barato que nós íamos dar e que agora está até acontecendo com a própria queda do próprio preço do petróleo, para nós reindustrializarmos a economia brasileira. Então, está lá o marco também regulatório para nós sairmos do sistema de partilha e irmos para o sistema de concessões. Então, temos 100 bilhões para vir no saneamento, 100 bilhões para vir, vieram 100 bilhões, quer dizer, viriam, se o sistema fosse de concessões, na seção onerosa, no petróleo. Temos a fronteira de investimento de infraestrutura. O ministro Tarcísio pediu
Ele tem um orçamento de 8 bilhões, ele pediu mais 4 bilhões por ano. Então, isso é relativamente fácil de atender. Não tem problema nenhum em atender um produto desse. Então, isso aí também é um recurso que nós temos total capacidade de atender. Mas não são esses 12, 13, 15 bilhões por ano do setor de infraestrutura que vão botar o Brasil para voar. O ministro Tarcísio mesmo disse que tem mais 250 bilhões querendo entrar. Então, o setor privado, o setor público é um indutor, ele faz um primeiro movimento, mas nós já sabemos que a retomada do crescimento virá pelo investimento privado, porque o caminho do investimento público, o PAC, já foi seguido e já deu errado. Se você cavou um buraco, foi para o fundo do poço, através exatamente dessas obras públicas indiscriminadas, a solução para sair do buraco não pode ser cavar mais fundo, não pode ser repetir a mesma estratégia, fazer um novo PAC. Então, é evidente que isso aí pode ter até um ministério ou outro que tem uma ideia dessa, mas, na verdade, isso não encaixa. E o mercado, na mesma hora, os agentes econômicos recuaram, porque eles perceberam o seguinte: espera aí, uma coisa, nós temos um plano estruturante, onde nós teremos uma redefinição do marco regulatório, onde teremos uma fronteira, novas fronteiras de investimento em petróleo e gás, 100 bilhões, saneamento, mais 100 bilhões, infraestrutura, mais 100 bilhões, setor elétrico, mais 100 bilhões. Então, nós temos uma fronteira enorme de investimento, como disse o Abílio, trilhões lá fora e centenas de bilhões aqui dentro esperando para investir, se nós justamente seguirmos o caminho da prosperidade. Então, esse caminho da prosperidade, nós já sabemos qual é o mapa da retomada. Justamente, e nós vamos surpreender o mundo. Enquanto estamos lutando contra a crise da saúde, a nossa saída, a nossa retomada será exatamente com o saneamento, com os transportes, com a infraestrutura, com o marco regulatório do gás, do setor elétrico, com a reforma tributária, com os impostos, com a desoneração do ato de criar empregos. Nós precisamos... Esse é o imposto mais cruel do mundo, destrói emprego. Se eu estou conversando agora com o varejo, se eu estou conversando agora com grandes empregadores, gente que tem mais de 60%, 70% da criação de empregos no Brasil, que é justamente consumo, varejo, é a turma que é o comércio, é isso aí que cria a maior parte dos empregos no Brasil, essa rede, capilaridade imensa no Brasil inteiro. Essa turma que cria emprego sabe que para criar um emprego custa 2. Se o salário mínimo é 1.000, o jovem que recebe o seu primeiro emprego, ou o trabalhador de baixa qualificação que recebe o seu emprego, ele custa 2.000. Então, você podia ter 2 funcionários onde você tem 1, se não houvesse esses encargos excessivos. Então, a nossa retomada, o caminho da retomada é pela simplificação e redução dos impostos, é pelo marco regulatório para estimular o investimento privado. Ele não é cavando um buraco mais fundo ainda num governo que estava quebrado quando nós chegamos. Nós chegamos e achamos um governo quebrado. Aí consertamos, começamos a consertar. E alguém agora vai propor quebrar de novo? Ministro, deixa eu aproveitar esse tema, porque esta colocação que está sendo feita é música para o setor privado. E, principalmente, esse reconhecimento de que o varejo é o maior empregador privado do Brasil e, em boa parte, ainda está fechado. Mas eu queria retomar um pouco e queria perguntar ao Abílio se não há um evidente desequilíbrio entre a contribuição do setor privado e do setor público no momento desta crise. Enquanto o setor privado está sendo obrigado a reduzir emprego, apesar da tentativa de mantê-lo, enquanto o setor privado está reduzindo o salário por absoluta contingência, enquanto o setor privado está reduzindo ou eliminando dividendos, reduzindo os salários de diretores e todos os gerentes, no setor público tem estado tentando fazer aumento do salário nesse quadro. Não existe um desequilíbrio muito grande entre a contribuição do setor público e do setor privado para a construção de um novo Brasil? Abílio, na sua visão? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, que
Ministro, concordo com tudo que o senhor está falando, sei das suas intenções, daquilo que o senhor está querendo fazer. Agora, respondendo essa pergunta, Marcos, há um desequilíbrio, sim, tá? Um desequilíbrio estrutural. Porém, o ministro Paulo Guedes, apoiado pelo presidente, tá? Mais, presidente do Banco Central, o Caixa Econômica, todos estão, nesse momento, dando a sua contribuição. De que forma? Estão pondo dinheiro. Estão pondo dinheiro realmente, quer dizer, aonde precisa. Eu acho que isso aqui é fundamental nesse momento. Agora, tem um ponto que o ministro muitas vezes é acusado de dizer, puxa, não anda, a economia não está decolando, o negócio não está andando, não está funcionando. Puxa, as privatizações todas, qual é a privatização? Está com quase 1 ano e meio de governo, qual é a privatização que nós fizemos? Muita gente, às vezes, pergunta isso, entende? E reclama de mais velocidade. Olha, eu passei 10 anos em Brasília, todo mundo sabe disso, né? Só quem entende um pouco, já olhou um pouco como é que aquela máquina pode entender como é que as coisas estão acontecendo. E nisso aí, ministro, todos aqueles que estão me ouvindo, o país é um país democrático com instituições sólidas. Eu me orgulho disso, sempre tive orgulho e quero continuar tendo orgulho de ser brasileiro. Mas eu tenho instituições sólidas. É preciso, para que as coisas aconteçam, é preciso que haja um entendimento entre essas instituições, esses poderes. Vou dizer uma coisa que eu tenho dito a todos. Eu participei da Constituição de 88, quer dizer, não fui eu que ajudei a fazer, nem nada, mas eu participei com o Luiz Carlos Bresci, com o Mário Covas, que já morreu, sabe? Eu vi o que estava sendo feito ali, e já naquela altura ficava muito claro que na frente o Brasil ia ter problemas. É preciso, essas reformas precisam andar, até para que o senhor possa colocar velocidade nas coisas que o senhor está fazendo. Eu sou um cara que eu sempre digo, olha, eu nunca tenho pressa, mas eu ando em alta velocidade. O Brasil precisa andar em alta velocidade, porque é uma necessidade. Agora, para isso, o que precisa? Tem que haver um entendimento. O Brasil é um país democrático, com instituições sólidas, tem que haver um entendimento entre essas instituições. Na primeira vez que eu tive a oportunidade, que eu tive a possibilidade de falar com o presidente Jair Bolsonaro, eu disse ao presidente, tem que haver uma conciliação entre os poderes, tem que haver uma conciliação, lidere essa conciliação. E aí eu pergunto, dentro da minha, às vezes, simplicidade, tem que dizer, a rústica, de dizer, por que não se pode pegar o executivo e o legislativo, fundamentalmente, os líderes, coloca dentro de uma sala, tranca a porta e diz o seguinte, divergência da parte, nós temos um monte de divergência. Mas vamos nos entender sobre uma agenda mínima para fazer esse país andar. Nós precisamos fazer esse país andar. Tranca a porta e diz assim, vamos sair daqui quando nós chegamos no acordo. Perfeito. Isso aí é simplista, as coisas não se fazem assim, não posso ser... Na minha idade não tem que ser ingênuo, tá? Mas tem que haver uma coisa nesse sentido, porque se não destravar, se não andar, a coisa vai ficar muito difícil. É preciso, o senhor mesmo falou na reforma tributária, o Brasil tem um sistema tributário que não é nem bom nem ruim, ele é surreal. Não existe nada no mundo inteiro que tenha coisa parecida com isso. Muitas vezes, às vezes, tenho amigos meus que dizem que quem sucateou a indústria do Brasil foi o câmbio e tal, a doença holandesa, que é a história toda. Nada disso, é o sistema tributário, não dá para conviver com o sistema tributário desse jeito. Eu sei que o senhor está fazendo coisa, inclusive em termos de receita e tal, mas tem que haver uma reformulação mais profunda. Tem que haver um entendimento dentro desse país democrático, dentro desse país de instituições sólidas, tem que haver um entendimento entre os poderes para que a gente destrave a agenda e ande com isso para frente. Abílio, isso está preparado, Abílio, isso está preparado. O Pacto Federativo era a institucionalização desse entendimento em bases regulares. A cada 3 meses, se trancar todo mundo na sala, está perfeito. Isso que você acabou de dizer, essa imagem, tranca todo mundo na sala, eles teriam que se trancar na sala a cada 3 meses, todo mundo junto, todo mundo sentado e observando o que está acontecendo. Se todos os estados estão mal, quer dizer que tem um problema de má distribuição de recursos na República Federativa do Brasil. Se tem 2 estados mal, 2 estados muito bem, e os outros em estados médios, e quer dizer que não está tudo normal. Então, esse encontro de instituições em torno da saúde fiscal da República Federativa Brasileira tem que ser tão ou mais importante que esses encontros para saber se a taxa de juros sobe ou desce.
porque a taxa de juros vai subir ou descer dependendo do que está acontecendo na parte fiscal. E, aliás, foi um exemplo do que aconteceu semana passada. Quando pareceu que o Brasil ia fugir para a gastança, cavando mais fundo para sair do buraco, piorando sua situação fiscal, os juros começaram a subir e a Bolsa caiu. A queda da Bolsa destruiu 250 bilhões de reais só entre as maiores empresas. Em 2, 3 dias, nós destruímos 250 bilhões de reais de riqueza no setor privado. E no setor público, a alta de juros, simulando a curva de juros longa, porque os juros longos começaram a subir, você faz a comparação, 120 bilhões de reais sumiram na mesma hora. Quer dizer, todos os recursos que o Tarcísio precisa para fazer infraestrutura, todos os recursos que nós precisamos para fazer programas sociais, isso evapora em minutos, se você tomar o caminho errado. Na hora que nós começamos a tranquilizar o mercado, dizendo que não, que a economia continua no mesmo curso, imediatamente voltam esses 120 bilhões e pode voltar mais ainda, porque se nós reafirmarmos nosso compromisso com as reformas, os juros podem cair mais ainda. E cada 1% de juros que cai são mais 80 bilhões de reais à disposição do Brasil. Fora o valor das empresas, continua subindo. Quanto à privatização, e você tem razão, uma coisa é a crítica política, o debate, então tem os que são contra tudo, tem os que são a favor de tudo. Mas os brasileiros que compreendem, que têm mais compreensão do que está acontecendo, percebem o seguinte: a primeira ferramenta, logo que nós entramos, era a Previdência. Outra ferramenta importante era a abertura da economia. Ora, nós conseguimos um acordo que estava parado há 8 anos, o Mercosul. Conseguimos um acordo que estava parado há 20 anos, União Europeia. Aí fizemos um acordo começamos as negociações, fizemos um acordo com o EFTA, a área de livre comércio da margem da Europa, né, que é Dinamarca, Suíça, quem está ali em volta de Alemanha, França, Inglaterra. Então, fizemos um acordo com o EFTA também. Aí começamos a negociar com a Coreia do Sul, com o Japão, com o Canadá. Ora, começamos o nosso trabalho, em vez de reconhecerem que nós fizemos um bom trabalho em pouco tempo, agora o coronavírus para o comércio global e as pessoas não estão abrindo a economia, não estão abrindo a economia. Quer dizer, é uma crítica injusta, é uma crítica de gente que não quer construir um Brasil melhor, é de gente que quer só jogar pedra. Da mesma forma como falam assim, não estão, tem que fazer uma transformação do Estado, eles não estão fazendo. Ora, o que é o Pacto Federativo? É a transformação do Estado brasileiro, é a descentralização para estados e municípios, é para corrigir justamente essa hipertrofia do governo central, porque esse excesso de recursos na mão do governo central, esse excesso de gastos, isso aí corrompeu a democracia brasileira e estagnou a economia brasileira. Nós acabamos aumentando impostos, aumentando juros. Então, desde o início, nós avisamos, olha, o nosso modelo é diferente. Em vez de ter o juro muito alto e o câmbio cair baixo, como disse o Abílio, que desindustrializou o Brasil a uma taxa acelerada, nós temos o contrário. Agora o juro é baixo e o câmbio está lá em cima, para proteger a indústria brasileira, para proteger a substituição de importações, mas em mercado. Em mercado. Nós não estamos dando subsídio, nada disso. Nós estamos deixando o câmbio ir para o lugar real, o lugar de equilíbrio dele. Né? E você não tem controle fiscal. Antigamente o Brasil pisava no freio monetário e soltava o fiscal. Então o juro de equilíbrio é lá em cima e o câmbio de equilíbrio é lá embaixo. Nós mudamos esse modelo. Agora o aperto é fiscal e deixa solto o monetário, mais solto o monetário. O juro vem cá para baixo, nós estamos com juros baixíssimos e podem descer mais se o modelo estiver reforçado. E aí o Brasil nunca viu isso na vida, quer dizer, juros caindo abaixo de 3%, o câmbio lá em cima, protegendo. Então, nós estamos num caminho que as pessoas podem nos ajudar a construir um país melhor, ou ficar só jogando pedra. Essa ideia de que, olha, as reformas estão paradas. Não, aí tem uma crítica interessante, as privatizações. E aí eu informo aos senhores que ontem nós passamos a manhã conversando com o presidente sobre isso. O presidente, 2 ou 3 ministros estrategicamente críticos para essa área, o próprio ministro Braga Neto lá, conosco o tempo inteiro, e nós olhando as privatizações. E o Salim Matar mostrou algo que eu falo desde a campanha, e muita gente também jogando pedra, dizendo que é mentira, que eu estou tirando números que não existem, que não sei o quê. O Salim Matar mostrou ontem de novo, mesmo com a queda da Bolsa, disso tudo,
o Brasil tem ativos imobiliários que chegam a mais de 1 trilhão de valor. Mais de 1 trilhão em valores imobiliários, propriedades. E tem também, em empresas estatais, 900 bilhões. Eu dizia que era entre 800 bi e 1 trilhão. Então, ontem o Salim, atualizando as contas, mesmo com a Bolsa baixa, etc., o Brasil tem 900 bilhões. E isso, imaginem, 1 trilhão quase de Bolsa, de empresas, e mais 1 trilhão de imóveis, e uma dívida de 4. Tem uma dívida de 4. 2 trilhões ele tem. Se ele acelerar as privatizações, acelerar as desestatizações, se ele acelerar a venda de imóveis, ele pode reduzir bastante isso. E, além disso, ele tem reservas internacionais também. Essas reservas internacionais dão aí uma dívida líquida, quando o valor sobe, agora o dólar está a R$5, por exemplo, 5,50, né? Ele fechou ontem a 5,55. Um dólar a 5, você com 360 bilhões aí, você tem quase 400, você tem quase 2 trilhões em ativos. Agora, são ativos contra o resto do mundo. Não dá para fazer estrada no Brasil com reserva internacional. Você pode fazer estrada em Portugal, na Venezuela, onde você quiser, mas no Brasil com reserva você não consegue. Mas nós podemos também reduzir um pouco as reservas que temos. Isso dá resultado para o Banco Central, que é transferido para o Tesouro. Isso dá também uma redução de dívida bruta, e isso foi uma das peças que nós usamos no ano passado. O ano passado o Banco Central mandou 150, 140 bilhões para reduzirmos a dívida. O BNDES mandou outros 120 e poucos bilhões para reduzirmos a dívida, e nós quebramos aquela dinâmica do endividamento em bola de neve. Então, o resultado, contra todas as expectativas, que todo mundo dizia que o governo só ia conseguir estabilizar a relação dívida-PIB no último ano, 2022, porque estava crescendo sem parar o endividamento no Brasil. Pois nós reduzimos o dívida-PIB de 76,5% para 75,8% no primeiro ano. Exatamente porque nós vendemos, fizemos como fazem as empresas. Elas vendem alguns ativos e pagam aos bancos, reduzem a dívida. Então, é simples como isso. O Brasil é um país rico, ele tem muitos ativos. Vende um pouquinho de ativo, reduz a sua dívida, e aí acaba o paraíso dos rentistas. Nós gastamos 400 bilhões, é o exemplo que eu dava, um plano Marshall por ano, só para pagar juros de dívida. Nós estamos, do ano passado para esse ano, nós baixamos 120 bilhões, por enquanto. Porque se esse plano de caminho da prosperidade, ele é revigorado, e o presidente revigorou o plano, dizendo que é esse o nosso caminho, na hora que o presidente diz isso, os juros descem de novo, a inflação está descendo, o Banco Central continua descendo os juros, e nós vamos reduzindo 120, 130, 140 bilhões, como eu disse, cada 1% de queda de juros, são 80 bilhões a menos no serviço da dívida. E o Brasil deixa de ser o paraíso dos rentistas. E esses recursos, então, vão para os empreendedores. Nós podemos baixar os impostos ali na frente, podemos acabar com esse manicômio tributário, podemos gerar empregos aos milhões. Se nós desonerarmos a folha de salário, nós vamos criar milhões e milhões de empregos em 2, 3 anos. Então, esse é o caminho que nós temos que seguir. São exatamente as reformas que vão fortalecer o sistema privado, que vão transformar o Brasil num bom ambiente de negócios. Vem dinheiro de fora, vem dinheiro de dentro, vamos criar... Porque o objetivo do plano todo, do programa todo, é o trabalhador brasileiro, é o salário do trabalhador brasileiro. O programa que nos inspira é, de um lado, os programas, são os programas liberais que reconstruíram o mundo inteiro. O Ludwig Erhard reconstruiu a Alemanha. Se você vai ver o depoimento histórico que ele deixou, o primeiro parágrafo todo, o que me preocupa é a prosperidade dos trabalhadores alemães. Nós precisamos criar um ambiente onde o trabalhador tenha maior produtividade, maior eficácia, e isso não depende, além da educação dele, ele precisa também de capital e tecnologia. Então, o que nós estamos assegurando, esse caminho da prosperidade, é para o povo brasileiro, não é para o empresário.
Ao contrário, tem empresário onde, por exemplo, tem hoje, eu sempre dou esse exemplo, meia dúzia de bancos e 200 milhões de patos. Meia dúzia de empreiteiras, 200 milhões de patos. Agora, vocês que estão no comércio sabem que são milhões de pequenos empreendedores, milhões competindo e criando prosperidade, criando emprego e trazendo a saúde financeira para a população brasileira. O que nós queremos é que no andar de cima também aconteça essa competição. Mais competição, mais produtividade e os salários dos trabalhadores brasileiros serão maiores. E nós vamos criar um mercado de consumo de massa, que ele já foi ensaiado 2 ou 3 vezes, mas ele não teve sustentação, porque não foi ensaiado em cima da produtividade, da acumulação de capital, dos impostos mais baixos, da maior geração de emprego. Ele foi sempre ensaiado só jogando um chuveirinho de dinheiro para o mais pobre. Você dá um chuveirinho de dinheiro, melhora um pouquinho e dá a impressão que é para sempre. Será para sempre se tiver bases e fundamentos sólidos. Então, nós não queremos dar uma chuveirinho de dinheiro, nós já demos o FGTS uma vez, demos o FGTS 2 vezes, agora demos o auxílio emergencial, mas isso que nós estamos fazendo agora, como ajuda, isso nós queremos que seja sempre, que seja através de produtividade, salários maiores, mais emprego, mercado de consumo de massa. Essa é a verdadeira proteção para o trabalhador brasileiro. Ministro, essa direção. Ministro, aliás, eu estou acompanhando aqui, a rede social tem essa grande virtude, né? Ela coloca o termômetro em momento instantâneo. E eu estou acompanhando aqui as manifestações baseadas naquela colocação, nas colocações que estão sendo feitas, é de clara e profunda adesão. Mas eu queria perguntar ao Abílio, que historicamente sempre defendeu que o papel do empresário é gerar emprego, gerar renda e gerar lucro para poder reinvestir. O ministro destacava, o Abílio colocava, a importância neste momento de nós termos uma visão consolidada, integrada, que fosse visionária para colocar o país todo numa mesma direção. E temos acompanhado, muitas vezes, esses choques entre os poderes institucionais. Enquanto o setor empresarial, ele está dividido em inúmeras entidades regionais, de categorias, de segmentos, e não tem uma voz única, por exemplo, com a autoridade de um Abílio e muitos outros que poderiam estar consolidando esta visão empresarial. Abílio, você entende que caberia uma revisão da forma da representação do setor empresarial, talvez criando figurativamente um quarto poder, que ajudasse na busca da integração entre os poderes, olhando o que é melhor para o futuro do Brasil? Olha, Marcos, nesse ponto aí, eu sou assim, muito claro. Eu acho que o empresário ele tem uma função. Ele tem que trabalhar, fazer a economia girar e gerar empregos. Eu passei 10 anos tentando conciliar sendo um empresário e vivendo lá em Brasília. Eu costumo dizer que foi minha década perdida. Tem gente aí que sabe, para você agora, não, você fez muita coisa, não acho que nada. Eu acho que o empresário fundamentalmente, tem que trabalhar, colocar a sua capacidade de gestão. Digo sempre também uma coisa, o mundo tem muitos projetos, o mundo tem dinheiro que não acaba mais. Tá? O que falta para o mundo, muitas vezes, é gestão. O empresário tem a obrigação de gerir bem os seus negócios, tocar essa coisa para frente, entende? E gerar empregos. É a melhor maneira, entende, de contribuir para a sociedade. Agora, nós todos, e ouvindo o ministro, eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Ministro, suas palavras nos trazem esperança. Esperança, entende, momentos melhores, esperança de vencer essa crise, esperança na retomada, esperança de um Brasil melhor. Isso é fundamental. Nós temos que ter esperança. O senhor pode tirar tudo de um homem, mas nunca tire a esperança. Ele tem que ter esperança, tem que olhar para o horizonte e dizer, eu vou chegar lá. E as suas palavras, sua exposição clara, precisa, nos dá realmente uma esperança muito forte e vamos sair bem, vamos sair muito fortes nessa crise.
É isso que eu acho, Marco, essa questão de participação do empresariado, e tal. O empresário, fundamentalmente, na minha opinião, tem que gerar emprego, tem que gerar riqueza para o país, pagar os seus impostos, para isso precisa ser, os impostos vão ser justos, tá? É preciso haver a reforma tributária e não a confusão que nós temos. Então, os empresários têm que gerar riqueza, produzir riqueza e gerar emprego. Essa é a nossa função e é aquilo que eu tenho me dedicado, exceto aqueles 10 anos que eu passei no governo. Nunca deixei de ser empresário, mas aqui não recomendo a ninguém que tente fazer as duas coisas, ser empresário e esteja no setor público. Olha, excelente oportunidade, viu, Marcos? É uma excelente oportunidade, porque a sua pergunta é brilhante e a resposta do Abílio é brilhante. A sua pergunta é o seguinte: o que a gente pode fazer? Tem que ter um quarto poder? O que nós vamos fazer? E a resposta do Abílio é absolutamente brilhante, que é o seguinte: hoje não falta dinheiro no mundo, são trilhões de dólares esperando e sendo mal remunerados, ganhando aí 0%, 0,25%, tem até taxa de juros negativa no mundo hoje. Recursos naturais abundantes. O Brasil tem tudo. O presidente fala que o Brasil tem a tabela periódica, toda embaixo do chão. Não é? Temos trabalhadores no mundo inteiro procurando empregos. É uma guerra mundial por empregos. Todo mundo procurando emprego. Então, está sobrando trabalhador, está sobrando dinheiro, está sobrando recurso natural. O que falta no mundo? Empreendedores. Gente que coordena, que estimula, que dedica a vida inteira com sacrifício pessoal, sacrifício familiar, sacrifício da próprio desfrute da vida, porque tem sonhos, tem esperança, como diz o Abílio, tem visões, e quer melhorar a vida. Você vê que você pega as maiores fortunas recentes feitas lá fora, nos Estados Unidos, é o Steve Jobs, que criou algo que todos nós usamos, é o Bill Gates, criou algo que nós todos usamos. E às vezes você vem no Brasil e vê uma fortuna, às vezes, feita em Brasília. O cara vem a Brasília e consegue um favor oficial e acaba... Né? E aí a população tem uma má imagem, tanto do governo, a opinião pública acaba tanto formando uma imagem ruim do político, quanto do empresário. Ela fala, não, isso aí tem que tomar lá da cá, isso aí tem favores oficiais, não tem, em vez de ter saúde, em vez de ter hospitais, agora eu quero ver eles usarem os estádios de futebol para poder fazer hospitais lá nos estádios de futebol, porque eles preferiram fazer obras, né, para ajudar as empreiteiras em vez de fazer os hospitais. Então, todo esse desentendimento, essa desarticulação que motiva, e a resposta do Abílio é brilhante, o empresário tem que usar o talento, a capacidade, o esforço, a determinação para criar emprego, para criar produtos, para atender a população com bons produtos, a preços acessíveis, ajudar a criar um mercado de massa. Esse é o bom empresário. Agora, como é que responde, então, a sua pergunta? Esse quarto poder já existe. Ele se chama imprensa. Seja a mídia convencional, seja as redes sociais. Existem os mecanismos de comunicação. E essa é a melhor ferramenta que existe hoje para ajudar uma democracia, que é exatamente trocando ideias. É o que você acabou de falar. Nós estamos conversando e tem gente já dizendo, isso eu concordo, isso eu discordo, isso eu concordo, isso eu discordo. E com essa massa crítica de opiniões nossas, é que o Congresso vai se orientando e vai vendo, porque os políticos foram eleitos, eles têm os eleitores têm opiniões. As opiniões, às vezes, são sobre valores, as opiniões, às vezes, são sobre a economia, as opiniões são, às vezes, sobre o desentendimento ou o bom entendimento entre os políticos, as opiniões existem. Então, o que eu pediria, eu vou ter que sair agora, porque eu tenho uma reunião com o presidente daqui a pouco, mas o que eu pediria é que justamente esse quarto poder, que eu chamaria de a opinião pública, cujos veículos de comunicação são desde a mídia convencional até as redes, usadas construtivamente, isso tudo, na verdade, são ferramentas indispensáveis para nós trocarmos ideia, nós nos ouvirmos, nos comunicarmos uns aos outros. Nós precisamos de vocês agora, empresários, fazendo testes. Façam testes. Se a economia vai se movimentar, façam testes semanais nos funcionários. Então, o funcionário chegou, faz o teste, está infectado, vai para casa, não sai, vai embora, vai para o isolamento. Ah, não, tá bem, continua girando. Eu não estou dizendo para sair do isolamento, não estou dizendo nada disso, estou dizendo o seguinte, vamos nos preparar para ajudar as pessoas.
Quer dizer, todo mundo tem um chofer de táxi que ele usava, que ele tem um telefone, que ele ligava de vez em quando para prestar um serviço. Liga para ele e ensina ele a usar lá o aplicativo da Caixa e para pegar os R$ 600 que ele precisa. Essa rede de solidariedade, vamos ajudar as pessoas que estão mais próximas a sobreviver a esse pesadelo da saúde brasileira. Vamos esse ataque que nós estamos sofrendo. Vamos ajudar as pessoas mais próximas. Vamos exortar os que podem fazer um sacrifício a fazerem também um pequeno sacrifício pelo Brasil. Eu dizia ao presidente outro dia, tinha um político importante lá perto, eu dizia, presidente, eu quero saber quando é que vão entrar aqui nessa sua sala para oferecer ajuda, em vez de pedir alguma coisa ao Brasil, dizer o que eles podem dar ao Brasil. Então, esse espírito tem também no Congresso. Muita gente querendo ajudar o Brasil, querendo doar, querendo fazer as reformas corretas. Então, nós vamos aproveitar isso. Eu encerraria com essa pergunta sua, Marcos, dizendo o seguinte, qual é esse quarto poder? Esse quarto poder é a opinião pública, é a força de uma democracia. Dizia o Reagan, e o presidente disse outro dia, nós somos um povo que tem que dizer ao governo o que fazer, e não o governo nos dizer o que nós fazemos. Nós é que temos que dizer ao governo o que o governo tem que fazer. Essa é a democracia. O povo diz ao governo, olha, nós queremos isso, nós queremos emprego, nós queremos liberdade de expressão. O povo é que diz ao governo. Não é o governo que diz o que o povo tem que fazer. Essas são as palavras-chave que o Reagan usou também. We, the people. Nós, o povo. Isso, a Constituição americana também tem isso. Nós, o povo, nós, o povo. E a nossa Constituição de 88, ela ia nessa direção, o Abílio sabe. Ela dizia que tinha que descentralizar os recursos. Aquele poder central, que também veio do regime militar, aquele poder central, aquela concentração de recursos, esse é o enigma que a nossa classe política ainda não conseguiu desmontar. E por isso que nós mesmos acabamos envenenados pela corrupção na democracia e pela armadilha do baixo crescimento. Imposto muito alto, juro muito alto, sem crescimento econômico, muito alto desemprego. Então, nós vamos desmontar essa engrenagem equivocada e nós vamos transformar o Estado brasileiro, que tem sido transformado, eu acabei de dar um depoimento, que ao longo desses anos, ele tem sido transformado, só que não na velocidade necessária. Nós temos que acelerar a velocidade de transformação. Eu agradeço a oportunidade a todos vocês, viu, Marcos? Eu continuo com a mesma determinação e o mesmo entusiasmo. Eu sei que vocês eram lá do IDV e agora estão com uma representação ainda maior. Vocês têm a mesma determinação e a mesma vontade e nós vamos estar juntos muito breves. Nós vamos atravessar essa onda, nós vamos atravessar esse rio turbulento, vamos nos encontrar do lado de lá e vamos celebrar a vitória da vida, da prosperidade e dos brasileiros sobre esse terrível momento. Ministro, em primeiro lugar, ministro e Abílio, né? Muito grato pela presença de vocês, mas, acima de tudo, pela injeção de ânimo que vocês colocaram em todos nós. É muito bom, ministro, ver que aquele estado de espírito lá de dezembro de 18 permanece exatamente igual. E é maravilhoso ver de um empresário vivido, experiente, com a visão de mundo que tem o Abílio, o quanto ele acredita que tudo isso é transformador e que nós vamos passar, sim, por esse período e depois da mais tenebrosa noite vem o dia. Abílio, você queria fechar? Não, rapidamente, só o ministro tem que sair. Agradeço a todos aqueles que estão ouvindo, a você, Marcos, ministro. Obrigado por renovar as nossas esperanças. Vamos juntos, vamos com fé, vamos com força, vamos levar esse Brasil para onde ele tem que ir. Muito obrigado. Eu agradeço muito a você, viu, Abílio? Pessoalmente, muito a você também por manter sempre esse espírito de grande empreendedor, de homem que quer ver o Brasil melhor pela frente, e a você, Marcos, também pelo apoio de sempre e pelo entusiasmo com que você também abraça essa ideia de que nós temos que ampliar a geração de emprego no Brasil. Obrigado a todos vocês, e vocês que nos acompanharam, permaneçam conosco. Na próxima quarta-feira, no Mercado e Consumo em Alerta, às 8 horas da manhã, e amanhã também com uma edição extraordinária. Obrigado a todos. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou aí. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou. Nós vamos furar essa onda, vamos sair do lado de lá e vamos celebrar a vida e a retomada do crescimento. E eu acho que é em breve.
O Brasil vai surpreender o mundo. Sem Um dúvida. abraço a todos.